Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo aqui mais um sábado à noite para o Projeto Iniciação. E vamos nessa. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos Nascimento, irmão Carlos Nascimento, irmão Gilberto Catira, todos os irmãos, né? O Eduardo, a Dani, todo mundo que está aí, e a todos que estão presentes aqui, né? Aqui na nossa apresentação. E estamos aí novamente em mais um sábado para irmos desenvolvendo este precioso caminho que é justamente a busca do autoconhecimento, né? E é justamente o nosso programa é Projeto Iniciação, né? Desenvolvido aqui pelo canal Conexão 3005, né? O Projeto Iniciação é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Sempre lembrando, o caminho da iniciação, o projeto iniciação, é o projeto mais importante que um ser humano tem na face da Terra. Né? A base são duas bases fundamentais. A base são os ensinamentos secretos de Helena Petrovna Blavatsky, através da teosofia, e os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades, né? E outra finalidade importantíssima, justamente, do nosso programa, né, Projeto Iniciação, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquários. Sempre lembrando que o Brasil é o berço da nova civilização. Sempre lembrando isso, né? Para que as pessoas possam desenvolver o seu projeto de iniciação, é necessário que se filie a uma escola iniciática. A pessoa pode escolher a escola iniciática que ela quiser, mas nós indicamos aqui, do nosso lado, justamente a Sociedade Brasileira de Eubiose. Como entrar em contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose? É simples, pela internet. É só entrar no Google, né? Ver lá, põe lá no busca do Google Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose. Lá a pessoa vai localizar através do site todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Ela pode entrar em contato com o departamento e verificar qual é a oportunidade melhor que ela tem para iniciar o seu caminho no projeto de iniciação. Normalmente, esse caminho pela Eubiose é iniciado com 5 graus. O primeiro grau é o grau peregrino. Depois segue-se mais 4 graus de preparatórios, totalizando 5. Finalizando esses 5 graus, então a pessoa pode tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí pode participar de reuniões ritualísticas, todas as promoções, todas as atividades da sociedade, tanto internas como externas, e, mais importante ainda, a pessoa tem a possibilidade de ler as revelações do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas a respeito desse conhecimento cósmico inesgotável e extraordinário. Tudo bem? Então, está, o nosso convite para todos. Né? Nós aqui vamos continuar estudando, dando ênfase, como nós dissemos, à antropogênese. Mas nós sempre, antes de entrar de dar continuação da antropogênese, a gente sempre dá uma volta por alguns pontos importantes que são fundamentais para o entendimento do assunto em si. Né? Isso aí através do conhecimento da ciência inicial das idades, né? Helena Petrovna Blavatsky e professor Henrique José de Souza. Nós vamos dar um destaque aqui, neste momento, a um termo que é muito falado, né?
nas religiões, nas não religiões, na sociedade em geral, que é justamente o termo idolatria. Idolatria, quer dizer, o culto aos ídolos, né? O idolatria, quer dizer, significa culto aos ídolos, adoração de imagens, de figuras antropomórficas ou humanas. Os mistérios do céu e da terra, revelados à terceira raça-mãe, a raça-mãe lemuriana, por seus instrutores celestiais, nos dias de sua pureza, tornaram-se um grande foco de luz, cujos raios foram se debilitando necessariamente à medida que iam sendo difundidos num terreno impróprio, por ser demasiado material. Então, isso é a questão, né? O ensinamento do mestre tem essa grande questão, né? Como ele é dado num plano de uma materialidade densa, essas informações acabam não é que elas se degeneram, é na cabeça daqueles que ouvem essas informações, acaba tendo concepções degeneradas a respeito. Né? Entre as massas, entre o povo em geral, né, tais mistérios degeneram em feitiçaria, tomando com o tempo a forma de religiões exotéricas, de idolatria cheia de superstições. E o povo, ao invés de adorar o Ser Supremo em espírito e em verdade, rendeu culto a imagens grosseiras, forjadas segundo a sua própria fantasia. Aí entra a fantasia, né? A imaginação fantasiosa a respeito dos conhecimentos superiores, transformando-os em figuras de idolatria grotescas. Né? De uma ideia de pura abstração, unicamente perceptível para a inteligência mais elevada, fizeram ídolos toscos que falavam apenas aos sentidos de um vulgo ignorante, materializado e corrompido. Quer dizer, esses ídolos realmente eram somente importantes para aquele povo ignorante que não conseguia entender as verdades supremas que lhes eram transmitidas pelos mestres. Né? Segundo diz o autor do dicionário filosófico, Horácio fazia falar uma estátua de Príapo e fazia dizer: em outro tempo eu era um tronco de figueira. Um carpinteiro não sabia se faria de mim um deus ou um banco. Finalmente decidiu fazer um deus. Então aí está o que Príapo falava, né? Horácio falava no tempo, né? Um carpinteiro tinha um tronco de árvore e ele então estava resolvendo ou fazia um ídolo ou um banco, né? Aí então ele finalmente decidiu fazer um deus daquele tronco. Então a gente vê realmente a que ponto incrível, né? Essa questão da idolatria na nossa cabeça, como a gente pode imaginar a idolatria, né? Um populacho grosseiro ou supersticioso que não raciocinava, que não sabia nem duvidar, nem negar, nem crer, que ia ao templo por pura ociosidade e porque ali os pequenos são iguais aos grandes, que levava suas oferendas por costume, que sem cessar falava de milagres, sem haver examinado algum, e que não estava quase em nível superior ao das vítimas, que conduzia. Esse populacho podia muito bem, à vista da grande Diana de Éfeso e de Júpiter tonante, sentir-se tocado por um terror religioso e adorar, sem saber, a própria estátua. Essa questão. Coisa parecida costuma acontecer em nossos tempos com o povo fanático, grosseiro e sem instrução. Você veja só por isso que essa questão da idolatria é algo muito importante para ser entendido, tanto que no próprio Dez Mandamentos, né? No segundo mandamento já era dito por Moisés, nos Dez Mandamentos, que não se deviam adorar ídolos, fazer imagens imagens a respeito dos deuses. Se bem que nós devemos fazer uma distinção específica entre imagens e símbolos. A ciência iniciática das idades, ela usa símbolos para se referir, para explicar os mecanismos universais
superiores que nós temos dificuldade, nós, seres humanos, temos dificuldade em entender. Mas aí são símbolos, na verdade. A simbologia é importante. É importante. A imagem, ela não tem importância fundamental, é apenas uma referência do indivíduo ignorante com relação àquilo que ele não consegue entender. Agora, o símbolo, não. Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz que a iniciação, o caminho da iniciação do indivíduo, inicialmente é simbólico. O caminho é simbólico, a iniciação é simbólica. Depois, com o tempo, ela torna-se real. Torna-se real. Por quê? Porque o indivíduo ele vai se autoconhecendo, né, através do autoconhecimento, como dizemos, né, e vai conhecendo todas as questões internas referentes ao seu Deus, que está dentro dele. Né? Então, aquele símbolo vai se desmanchando e ele vai enxergando a verdadeira causa das coisas que está por trás dos símbolos. Né? Ou seja, o numen que está por trás do fenômeno. Então, nós temos na nossa frente o fenômeno, mas por trás do fenômeno existe o numen, que é a causa do fenômeno. Então, essa é uma importante reflexão que a gente pode fazer a respeito da idolatria e das imagens, mas também fazendo uma profunda reflexão, e todos podem continuar depois estudando a esse respeito, a respeito dos símbolos. Os símbolos, não, têm uma importância muito grande no processo da iniciação. Né? No processo da iniciação. Então, nós temos aqui, vamos aqui imediatamente, né? Nós vamos aqui imediatamente ver algo importante. Desculpe. Imagem. Então, vemos, o ocultismo. Perdão. Perdão. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui para. Aqui, muito bem. O ocultismo, vamos falar um pouco sobre imagem. Imagem, veja bem, falamos em idolatria, agora é a imagem, né? O ocultismo não permite nenhuma outra imagem além da imagem vivente do homem divino, símbolo da humanidade na Terra. A Cabala ensina que esta imagem divina, reflexo da sublime santa imagem superior, ou os Elohim, mudou agora para outra semelhante devido ao desenvolvimento da natureza pecaminosa dos homens. Isso, muito bem. Apenas a divina imagem superior, o ego, continua sendo a mesma. Veja bem que importante, né? A inferior, a personalidade, mudou. E o homem, temendo agora as feras, passou a mostrar em seu rosto a semelhança com muitas ideias. Então, aí faz uma distinção justamente o ego e a personalidade, né? O ego é aquilo que está lá por dentro de nós, sim, a ideia fundamental das coisas. A personalidade é o quaternário, é justamente aquilo que se reflete na nossa maneira de ser de forma humana, né? Então, isso é muito importante, né? No primeiro período do Egito, não haviam imagens, não se estudavam imagens. Porém, mais tarde, como diz um estudioso famoso, chamado Lenormand, nos santuários do Egito dividiam-se as propriedades da natureza e, consequentemente, da divindade, os Elohim, os egos, em as 7 qualidades abstratas, cada uma das quais caracterizada por um emblema, que são matéria, coesão, fluxão, coagulação, acumulação, estação e divisão. Todos eram atributos simbolizados em diversas imagens. Então, a gente vê, então, a natureza, a questão da imagem. A imagem realmente é algo utilizado pelos mestres para deixar, sempre foi assim, né? Deixar gravado em pedras, em documentos, né? Aqueles símbolos importantes que é necessário para a compreensão nossa das coisas superiores. Né? Não é simplesmente não está se falando no ídolo, né? O ídolo é uma coisa diferente. Né? O povo, quando mal orientado, ele passa a adorar ídolos. Agora, a imagem não, a imagem ajuda. Tanto que usavam essa imagem no Egito, na Antiguidade,
nos documentos, justamente para plasmar na forma física aqueles símbolos importantes que são necessários para nos dar suporte para o entendimento superior, né? Mas é claro que essas imagens, elas são decorrentes de algo importante, que é chamado imagens mentais, não é isso? Nas 4 divisões inferiores do plano mental, é isso? As vibrações da consciência dão origem à forma, imagens ou pinturas, cada pensamento aparecendo como forma vivente. Então, claro que essas imagens que nós vemos plasmadas nas formas físicas, né, tanto em paredes, no Antigo Egito, em documentos, são imagens que vêm do plano mental, na verdade. São imagens mentais, originadas pelos mestres e plasmadas no mundo material. As imagens do mundo exterior, nascidas do contato dos sentidos, atraem a matéria mental mais densa para seu redor e podem ser reproduzidas pelos poderes nascentes da consciência. Então, veja bem que quando nós produzimos as imagens mentais, nós espalhamos essas imagens ao redor de nós e atraímos também, por consequência, por afinidade, as outras imagens que estão ao nosso redor. Tudo isso é um processo de coesão mental, né? Processo de coesão mental no mundo da mente, né? As imagens mentais criadas em uma vida aparecem como qualidades, características e tendências mentais na seguinte. Então, isso é importante, fica gravado na mente da pessoa e na reencarnação essas imagens ficam gravadas dentro do seu processo intelectual e de vivência, né? Por isso diz um dos Upanishads, que é um escrito sagrado da Índia, né? O homem é uma cintura, é uma criatura de reflexo. O que ele reflete nessa vida chega a ser o mais adiante. Olha só o que o Upanishad fala, hein? O que ele reflete nessa vida chega a ser o mais adiante. Ele prepara a continuidade dessa existência para outra vida subsequente, né? O homem afeta seus semelhantes através de seus próprios pensamentos, visto que suas imagens mentais, que formam o seu próprio corpo mental, originam vibrações, reproduzindo-se assim em formas secundárias. Então, isso é muito importante, que as imagens mentais originadas por um ser humano, é isso, vai influir na mente de outras pessoas. Por isso que é muito importante a pessoa manter uma determinada ordem no seu pensamento, na criação de imagens, né? E também uma certa qualidade de vibração mental, para não ser influenciado pelo apego a determinadas imagens que podem ser projetadas para dentro do seu interior, da sua mente, né? Isso é muito importante, isso no conhecimento da iniciação, né? Uma profunda reflexão a esse respeito dá a possibilidade da pessoa manter um perfeito estabilidade no seu caminho, no seu processo iniciático, né? E essas imagens, misturando-se com o desejo, tomam certa porção de matéria astral, pelo que tais formas secundárias de pensamento foram denominadas de imagens astromentais. Então, evidentemente, essas imagens mentais também agem no corpo astral, né, isso, e produzindo, evidentemente, imagens, formas secundárias no mundo astral. Isso aí influencia definitivamente a mente e a estrutura, vamos dizer assim, do quaternário do ser humano, né? Por isso que a gente vê, por esse entendimento da sabedoria antiga, né, que o entendimento dos elementos, das formas mentais, do karma, das imagens mentais, da produção da mente, de imagens mentais, é muito importante no caminho da iniciação. Uma perfeita concentração mental dá ao iniciando, né, uma perfeita estabilização no seu estado emocional, e não só impedindo que ele produza formas não desejadas de imagens mentais, mas também fique imune à influência de imagens mentais que não são adequadas, que possam interferir no seu estado de consciência. Por isso é muito importante, então, esta questão do perfeito entendimento da imagem e da imagem mental e como elas funcionam
Num determinado momento, no nosso caminhar, no nosso estudo, nós vamos chegar num momento que vamos destacar um assunto específico justamente para estudar essa questão da imagem, a produção de imagens, a proteção, a vinculação dessas imagens, mas no momento, não nesse momento. No momento específico, nós vamos beber. Perdão, eu estou com a garganta um pouco inflamada. Imaginação. E o ocultismo não se deve confundir a imaginação com a fantasia, visto que a primeira é um dos poderes plásticos da alma superior. Perdão, da alma superior. E é a memória das encarnações precedentes. Embora desfigurada pelo humano inferior, repousa sempre sobre um fundo de verdade. A imaginação é o poder plástico da alma, produzido pela consciência ativa, o desejo e a vontade. Então, você vê a importância desse assunto importantíssimo no caminho da iniciação. Né? Muito bem. Bom, nós aqui vamos, então, agora, seguindo nesse processo de verificação desses assuntos importantes, nós vamos ver aqui, justamente, algo muito importante dentro do conhecimento iniciático, justamente que é o termo da Índia, que tem relação com isso tudo que nós estamos falando, que é justamente Indra. Indra, I-N-D-R-A, Indra, né? Justamente vem do sânscrito. Vamos analisar isso, que é muito importante, esse conhecimento, para o embasamento do estudo da antropogênese. Né? Indra é o deus do firmamento, veja, rei dos deuses siderais, uma divindade védica, chamado, por outro lado, Vasara. Indra significa chefe, senhor, soberano, etc. É o Júpiter tonante da Índia, é o deus da Índia, né? E sua arma é o raio, que empunha com a sua direita, governa o tempo num elefante ou cavalo branco. A importância desse deus é tal que 1/3, aproximadamente, dos hinos dos Vedas são a ele dirigidos. Seu mundo é chamado de Indraloka. Deus inteiramente antropomórfico, quase igual a Varuna. Sua figura aumentou rapidamente às expensas deste. Sob sua lei estão o firmamento e a atmosfera. Impera na nuvem tempestuosa, carregada de chuva e de trovão. Como deus da chuva é o Parjanya. Tem o céu por casco. Veja só que interessante. A terra cabe no oco de sua mão. Indra abraça o universo como o aro à roda. Sua montaria é o Aryavata, o elefante branco saído quando do batimento do mar de leite. Suas armas são o raio, Vajra, o disco, Kakra, o aguilhão do elefante, Ankusa, e a acha, Tanka. Como tal, a acha, Indra, abre montanhas e faz correr rios. Olha só que importante esse entendimento sobre Indra, né? Temível e belicoso, é o patrono da nobreza militar. Isso. Kshatriyas ou Kshatriyas. As vacas celestes, entendido como as nuvens, pertencem-lhe. Quando troveja, isso quer dizer, quando Indra está acabando com os demônios que querem arrebatar-lhe seu rebanho, assim como acabou com o Vala, que um dia havia conseguido arrebatar-lhe o rebanho e ocultá-lo em uma caverna. Frequentemente une-se o nome de Varuna ao de Mitra ou Mitra. Isso. Nas invocações do sacrifício, as conjugações Mitra-Varuna, Indra-Ani, Ani-Soma tem papel principal. Então, a gente deu uma importância muito grande, justamente pincelada para abrir esse conhecimento, porque é muito importante no entendimento justamente da antropogênese, né? Como Indra, que é o deus do firmamento, né? O rio dos deuses siderais, né? Uma divindade védica,
Então, uma divindade védica, que isso é citado nos Vedas, né, os antigos escritos da Índia, e tem uma importância muito grande nesse contexto todo para o entendimento justamente da a questão do entendimento da antropogênese. Um outro ponto importante que nós queremos aqui abordar, justamente algo realmente importantíssimo, está ligado também com a antropogênese, com todo esse estudo, né, das coisas, dos fatos superiores. Né? O que nós vamos agora abordar é justamente esse nome inferno. Inferno. Veja bem, os anglo-saxões derivaram certamente a palavra hell, inferno, do nome da deusa Hela, ver, e os eslavões do grego Hades, sendo preciso notar que no russo e em outras línguas eslavônicas o inferno chama-se de Ad. E a única diferença entre o frio inferno escandinavo e o ardente inferno cristão consiste em suas respectivas temperaturas. Então, aí, essa questão do inferno ela está sempre presente nas teogonias, nas teologias do mundo inteiro. É claro que de maneira trazendo um simbolismo para o entendimento de coisas que estão além do nosso entendimento, né? Além do nosso entendimento, né? Porém, nem mesmo a ideia daquelas regiões escaldantes, né, que se fala do inferno, é o original dos europeus, visto que muitos povos tiveram o conceito de uma religião no mundo inferior, como também teríamos se localizássemos nosso inferno no centro da Terra. Todas as religiões exotéricas, os credos dos brahmanes, budistas, zoroastrinos, maometanos, judeus e outros, fazem seus infernos ardentes e tenebrosos, embora muitos deles sejam bem mais atraentes do que aterrorizantes. Então, toda religião, todo caminho de entendimento das coisas superiores passa por esse fio, por essa linha de entendimento do inferno, exatamente de forma maiávica, né? Isso é maia, né? É uma simbologia que faz parte de um processo que nós chamamos da tônica do ciclo, né? Isso é necessário, essa ideia do inferno, para que determinadas pessoas possam, pelo menos, começar a entender esses fatos superiores. Né? A ideia de um inferno abrasador é uma reminiscência, uma desfiguração de uma alegoria astronômica. Olha só que interessante, né? Entre os egípcios, o inferno não era um lugar de castigo pelo fogo até a 17ª ou 18ª dinastia, quando Tifon foi transformado de Deus em diabo. Porém, seja qual for o tempo em que se inculcou essa horrível superstição no ânimo das pobres massas ignorantes, a ideia do inferno abrasador e de almas nele atormentadas é puramente egípcia. Então, isso vem do Egito, né? Toda essa ideia de um inferno, um fogo abrasador, vem da cultura egípcia, né? Também, claro, dada de forma simbólica, né? Mas importante para que o povo tivesse uma percepção, pelo menos aproximada, desse assunto tão importante, né? Ra, o Sol, Ra, justamente é o Sol no Egito, né? Ra, o Sol, converteu-se em senhor do forno ardente, Incar, o inferno dos faraós, e os pecadores em ameaçados com o tormento no ardor dos fogos infernais. Havia ali um leão, diz um determinado estudioso chamado Dr. Birch, que era chamado de monstro rugedor. Outro autor descreve tal lugar como o abismo sem fundo e o lago de fogo, onde são lançadas as vítimas. É isso. Então, a palavra hebraica Gehinnom jamais teve, na realidade, o significado que lhe foi dado pela ortodoxia cristã. Então, essa questão do inferno, ela tem uma simbologia muito grande, inclusive dentro da religião, né? Tanto que aqui dentro da nossa religião cristã, né, é dito que Jesus desceu aos infernos, né? Ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos
nossa religião diz, né? Que ele, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Na verdade, nós podemos entender inferno como mundos internos. Aí sim. Agora sim, já começamos a entender a forma na maneira de entender da ciência iniciática das idades. Se nós, em vez de dizer inferno, falarmos de mundos internos, aí sim. Inferno, quer dizer, ínfero, né? Mundos ínferos, mundos internos, aí entendemos justamente o porquê que Jesus foi atado, né? Foi ligado a essa questão da sua descida aos infernos. Na verdade, nós podemos aqui ter uma reflexão importante, que pela filosofia transcendental cósmica, temos a indicação de que Jesus foi também levado para os mundos internos, isso? E tratado em Duarte, onde recebeu o tratamento definitivo para a cura de suas feridas. Isso também é um outro importante conhecimento dado pela ciência iniciática, né? Jesus, ligado com essa questão do inferno, né? Então, Jesus, quando foi tirado da cruz, ele não morreu na cruz, isso, a verdade é essa, ele não morreu da cruz. Ele foi retirado vivo da cruz. Depois ele foi para o Oriente, e viveu no Oriente até a idade avançada. Mas inclusive, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, disse que ele foi levado ao terceiro dia, né? Foi levado para os mundos internos, e foi para Duarte, né? E ele estava tão ferido, ele estava tão machucado, tão ferido, que os mestres, né, os seres de hierarquia, tiveram que tratar do seu corpo físico e hiperfísico justamente em Duarte, que é um mundo interno, né? É por isso que a religião, de forma vamos dizer assim, aproximada, diz que Jesus desceu aos infernos. Na verdade, Jesus desceu para os mundos internos e depois subiu. Aí vem a questão da sua ressurreição, né? O conhecimento iniciático a respeito da descida de Jesus para os mundos internos é citado no Novo Testamento, em uma forma maiávica, né? De que ele teria descido aos infernos, ou à mansão dos mortos, antes da sua subida aos céus. Através de Paulo de Tarso, em Coríntios 15, 1, de 3 a 4, podemos constatar, então, o que está escrito em Coríntios 1, né? Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, e Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. No versículo 2, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse fato está descrito no Credo Católico Apostólico Romano, no seguinte trecho. Padeceu, isso é o credo católico diz o seguinte, né? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu aos infernos, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Como já referido, a descida de Jesus aos infernos, pela filosofia transcendental cósmica, refere-se a ida aos mundos internos, especificamente a Duarte. Após certo tempo, totalmente recuperado, Jesus viajou para o Oriente. Sua mãe, Maria, foi com ele para o Oriente, junto com ele, mas morreu durante a viagem. Isso. Jesus viveu o resto de sua vida em Caxemira, onde é conhecido até hoje com o nome de Santo Issa. Casou-se, teve filhos e morreu bem idoso. Seu túmulo está nessa região. E, aliás, seu túmulo já foi descoberto, né? Isso faz parte da... Historiadores famosos descobriram já o túmulo de Jesus lá no Oriente. Então, é isso. Veja bem, essa reflexão a respeito do inferno é muito importante, né? Justamente também está tudo atrelado ao processo do entendimento da antropogênese, né? Da antropogênese. Porque a gente sabe que infernos podemos entender como mundos internos. E os mundos internos são muito importantes para o desenvolvimento. Muito não, são basicamente importantes para o desenvolvimento das raças, né? Toda raça tem o seu surgimento através
do trabalho dos mundos internos, das hierarquias dos mundos internos. E toda civilização também nasce com base nos mundos internos. A Índia foi assim, através dos mundos internos, o Egito, Roma e etc. Tanto que, para o conhecimento histórico do surgimento dessas civilizações, existe, então, uma história maiábica, né? Conta-se mitos, né? Como, por exemplo, a fundação de Roma, né? Também da loba, que Rômulo e Rômulo alimentados do leite de uma loba, e assim, porque tem uma série de histórias, né? Mas, na verdade, em todas essas civilizações está presente que seres de grande hierarquia nos mundos internos, dando a base para o surgimento dessas civilizações. Por isso que é muito importante esse termo que nós trouxemos aqui para o estudo, de inferno, para relacionar e entender de uma maneira iniciática como mundos internos. Isso é muito importante, então, esse conhecimento importante. Né? Vamos agora, então, vamos prosseguindo, né? Na nossa caminhada, né? Vamos prosseguir na nossa caminhada e vamos dar aqui uma olhada aqui num termo bastante importante a respeito da ciência iniciática e da antropogênica, osmogênica, com o nome de Ísis. O que é Ísis? Segundo trono, a mãe divina. Ísis é o segundo trono, a mãe divina. Em egípcio, chama-se Issa, a deusa virgem, a natureza personificada. Em egípcio e copta, Oasi, reflexo feminino de Oazar ou Osíris. É a mulher vestida de sol. Ísis, a mulher vestida de sol do país de Xeme, Egito. Ísis Latona é a Ísis romana, filha e mãe de Osíris, do mesmo modo que Vác é a filha e mãe de Logos. É isso? Aí está. É a mãe ou matriz da terra. É também a deusa dos hindus, a Ió dos gregos e a Eva. É a mãe ou matriz da terra. É também a deusa que dá vida e saúde. A gente sabe que Ísis, ou a mãe celestial, é aquela que deu origem aos 7 deuses, né? Aos 7 Shivaras. Né? É isso? E cada Shivara dá justamente dá origem a um sistema, a um processo de evolução cósmica, né? Um sistema evolutivo, né? São 7 sistemas evolutivos. Né? Nós estamos no quê? No 4º sistema evolutivo, caminhando para um 5º sistema evolutivo. Por isso que aqui, hoje, na internet, fala-se muito, né? A nossa passagem da 3ª e 4ª dimensão para a 5ª dimensão. Justamente porque o 5º filho de Ísis, né? É a base para a nossa chegada numa 5ª dimensão. Né? Ísis é uma deusa lunar, por estar relacionada ao nosso satélite, devido aos mistérios lunares e por certas considerações a respeito da fisiologia e natureza da mulher, tanto física como psiquicamente. A Ísis eram consagrados o íbis e o gato. Como deusa lunar, era frequentemente representada com a cabeça de tal ave, visto que o íbis branco e preto era uma imagem da lua, que é branca e brilhante do lado iluminado pelo sol, e negra e obscura do lado oposto. O ovo era igualmente consagrado a tal divindade, porque simboliza a origem da vida. Ísis é quase sempre representada como um lótus em uma das mãos e na outra um círculo, uma cruz ansata. Olha, uma cruz ansata. Como deusa do mistério, é representada geralmente por um rosto coberto por um véu impenetrável. E no frontispício do seu templo em Sais, viam-se escritas as seguintes palavras: sou tudo o que foi, e é e será. E nenhum mortal jamais retirou o véu que oculta a minha divindade aos olhos humanos. Contudo, há pouco tempo já se levantou uma ponta desse véu. Aliás, nós vemos que a Helena Petrovna Blavatsky escreveu 6 livros, que eu recomendo, todos leiam,
bastante progressivamente, vão lendo, tomando contato com essa literatura, é muito importante, que é os 6 livros chamados Ísis sem véu, de 1 a 6. Ísis sem véu. E Ísis é o segundo trono, que tem uma cor azul. É isso? Veja bem o seguinte, Ísis, na verdade, dentro do catolicismo, o que é a Virgem Maria? É isso? Ísis, dentro do catolicismo, é a Virgem Maria. E é o segundo trono que tem uma cor azul. E só se nós entrarmos numa igreja católica, olharmos para o altar, nós vamos ver Nossa Senhora no altar, com o quê? Com um manto azul. Ela tem um manto azul. Toda igreja mostra ela com um manto azul. Veja bem, olha só, o simbólico, entendido na sua natureza intrínseca, né? Ísis, segundo trono, a Virgem Maria, justamente é o mar de onde surgiram todas as coisas, né? Por isso que Maria vem do latim, né? Mare, Maria. Então a Virgem Maria, né? Virgem Maria, por que Virgem Maria? Por que a virgindade de Maria? Porque no início dos tempos existia o pai e a mãe, não é isso? E no Antigo Testamento é dito que Deus vagava sobre as águas. É isso? Deus, no início, vagava sobre as águas. É isso? E as águas eram virginais, nunca tinham sido tocadas antes. E num determinado instante, Deus, né, que significa o primeiro trono, né, toca as águas virginais, então originam-se os sistemas evolutivos, né, justamente de Maria. Né? Por isso, o entendimento da Virgem Maria é algo extraordinário quando a gente vê pelo lado iniciático. Né? Veja bem que importante, que profundeza tem. Por isso que, quando nós vemos, nós falamos em imagens, estátuas, né, etc., né? Muitas vezes a gente vê na religião determinadas imagens, determinados símbolos, não é isso? Mas, se nós formos a fundo e estudarmos a ciência iniciática, nós vamos entender a natureza específica a qual está relacionado o contexto dessa imagem. É isso? Então, tudo que está lá, numa igreja, pode ser entendido através da ciência iniciática das idades. Isso é muito importante, então, para todos aqueles que estão no caminho da iniciação, ter essa visão. No momento que ele entra no caminho da iniciação e começa seu autoconhecimento, ele começa a entender todas as coisas, inclusive os detalhes existentes nas religiões. Todos as situações, os detalhes, os símbolos existentes das religiões, ele começa a entender pelo lado mais profundo, que é justamente o lado do entendimento oculto. Então, isso aí é muito importante, então, esse entendimento de todo esse assunto. Né? Muito bem. Então, veja bem que nós abordamos assuntos de bastante natureza importante, né? Sobre a idolatria, imagens mentais, Indra, Inferno e Ísis, que tem dá um profundo embasamento para o entendimento justamente da antropogênese. E seguindo aqui com o nosso tema da antropogênese, né, nós vamos aqui justamente verificar que, seguindo o nosso estudo da antropogênese, né, em síntese, todo logos criador ou filho, né, o logos criador, que é um com o Pai, é em si mesmo a hoste dos regentes do mundo ou mente crística. A alegoria de Prometeu e a história de Lúcifer, que foi precipitado no abismo para viver como homem. Aí está. Isso tem uma relação muito profunda. A filosofia esotérica afirma que durante os sândias, o sol central emite luz criadora passivamente. Por assim dizer, a causalidade está latente. Só durante os períodos de atividade do ser é que se processa uma corrente de energia incessante, cujas vibrações adquirem mais atividade e potência a cada degrau da escada evolutiva do ser no arco descendente e depois ascendente. Né? Isso é muito importante. Assim, então, portanto, continuando essa nossa abordagem, portanto, assim se compreende como o processo de criar
ou formar um universo orgânico com todas as unidades dos 7 reinos, requer seres inteligentes, que coletivamente se convertem em um ser ou Deus criador, diferenciado já da unidade absoluta única, posto que esta não tem relação com a criação condicionada. Então, veja bem, olha só o importante, né? Tudo que existe, já existe. Nada se cria, né? Nada se perde, tudo se transforma. Tudo que está projetado na face da Terra é produto de um arquétipo cósmico. Então, nada se cria, tudo já existe, só que existe na forma arquetipal e é projetado na forma objetiva pela atividade, pela ação da lei universal justa e perfeita através das hierarquias criadoras. No manuscrito da Cabala, que se acha no Vaticano, cuja única cópia na Europa esteve em poder de Saint-Germain, olha só, hein? A única cópia esteve somente em poder de Saint-Germain, contém a exposição completa da doutrina luciferiana, digo. Neste pergaminho se dão as 7 sóis da vida na ordem que se encontram no Saptasúria. Para os cabalistas, o sol central era um centro de repouso para o qual todo o movimento se dirigia em último termo. Então, os cabalistas dizem que o sol central é um centro de repouso, né? E lá, vindo do eterno, que é o que nós identificamos como o não manifestado dá origem ao manifestado, então dá origem à criação objetiva, ao mundo objetivo, né? Em redor desse sol central, ao qual nós nos referimos, né, como projeção do eterno, havia outros 3. O primeiro sistema girava num plano solar, o segundo num plano equatorial, e o terceiro era o nosso Sol visível. Esses 4 corpos solares foram os órgãos de cuja ação depende o que o homem chama de criação, a evolução da vida e no planeta Terra. Então, veja bem, essa descida, né? Uma descida vindo lá do eterno, do não manifestado, em direção do mundo objetivo, né? Vai se gerando mundos e mais mundos objetivos, mas sempre originados de arquétipos superiores, né? Vão se projetando, né? A energia radiante que flui do Sol central, veja bem, a energia radiante que flui do Sol central chamou a Terra ao ser como um globo aquoso, tendendo, como núcleo de um corpo planetário, a precipitar-se no Sol central, dentro de cuja esfera de atração tinha sido criado. Porém, a energia radiante, eletrizando a ambos, igualmente os manteve separados, mudando assim o movimento para o centro de atração, para o movimento ao redor do mesmo, que o planeta Terra trata de alcançar. Então, aí está a criação, há uma criação, e depois tudo gira ao redor de outra coisa superior, e é assim que funciona o nosso universo, né? Na verdade, se a gente vê na astronomia, a gente vê corpos e mais corpos, maiores e menores, uns girando ao redor dos outros, né? E a nossa universo está em expansão, a ciência não sabe até quando vai se dar essa expansão, ou se hoje já se tem ideia da existência de outros universos, não somente um universo, mas um multi-universo, e quem sabe, então, a ciência um dia vai descobrir que esses universos todos giram ao redor de um outro universo, porque esse é o processo universal de estabelecimento dos sistemas evolutivos, né? Na célula orgânica, encontrou o Sol visível a sua matriz própria e produziu por seu meio o reino animal. Olha lá, antropogênese, né? Ou seja, criando a parte animal. Não, antropogênese não, o reino animal. Colocando à frente o homem, aí já é antropogênese, no qual, pela ação animadora deste reino, se originou a célula psíquica. Porém, esse era o homem animal, ou sem alma, ou perecível. Então, inicialmente, nasceu algo animal que não tinha realmente a inteligência em si. Deus não tinha projetado a inteligência nesse ser animal, né? Por isso que se diz que o que é inteligência? Inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. É isso? E essa projeção somente ocorreu, objetivamente,
em meados da raça lemuriana, quando se originou a raça humana, em meados da raça lemuriana. Né? Esta opinião cabalística é idêntica à da doutrina oriental. Tudo bem? Completando-se o ensino dos 7 sóis, com os 7 sistemas de plano do ser, dos quais os sóis são os corpos centrais, aí teremos os 7 planos angélicos, cujas hostes, coletivamente, formam os deuses dos mesmos. São eles o grupo capital, dividido em 4 classes, desde a incorpórea até semicorpórea, intimamente relacionados com a nossa humanidade. Desse modo, ainda que o 7º princípio chegue ao homem através de todas as fases do ser, puro, por ser elemento indeterminado de unidade impessoal, passa por meio do Sol central espiritual e do grupo segundo, o Sol polar, que radiam ambos seu Atman e seus atributos superiores ao de Manas, enquanto o grupo 4, o espírito do nosso Sol visível, dota de Manas e de seu veículo Kamarupa, o corpo de paixões e desejos, os 2 elementos de Ankara, que foi que desenvolve a consciência da individualização, né? Da individualidade, o ego pessoal. Finalmente, o espírito da Terra, em sua tríplice unidade, é o que constrói o corpo físico, atraindo a ele os espíritos da vida e formando o seu duplo etérico. Então, a gente vê, então, que de cima vem sendo projetada a ideia da criação, né, em forma de arquétipos, aí formam todos os níveis de manifestação no mundo maiávico, né, no mundo das ilusões, mas aqui é o mundo objetivo, e, finalmente, aparece o espírito da Terra, em sua tríplice unidade, que constrói o corpo físico e atraindo para ele os espíritos da vida e formando o seu duplo etérico. Então, aí está, então, a formação, dentro desse processo de entendimento da antropogênese, a formação dos corpos hiperfísicos do ser humano. Né? Os nossos corpos, físicos e hiperfísicos, foram formados por hierarquias, a mando da consciência superior, né? do Sol central e da consciência mais superior ainda, que é o imanifestado. Então, tudo provém de uma fonte única, de uma lei justa, uma lei única, universal, justa e perfeita. Então, nós vamos aqui, encerrando aqui por enquanto essa apresentação, é isso, e vamos, então, passar aqui a palavra para o nosso irmão Carlos, para que a gente possa conversar mais sobre o assunto, verificar se tem perguntas, opiniões, o que quer que seja a respeito desse assunto. Muito bom, professor. E é tanto assunto abordado, né, professor? E o interessante da iniciação, professor, é que a gente tem que superar primeiro aquela questão de equilibrante, né, entre o material e o espiritual. Depois, quando a gente consegue ter um certo domínio sobre isso, professor, é como se Deus despertasse dentro de nós. E o interessante é esse desejo, essa vontade, professor, quando a gente coloca diante da gente, parece que as coisas se realizam, né? Parece que a gente tem um potencial criador que não sabe, né? Exatamente, esse é o princípio. Veja bem, como sempre nós dizemos, eu sempre digo isso, que a ciência iniciática é muito complexa. Falar de complexo é até pouco, né? Porque é uma coisa infinita, né? Infinita, né? Tanto que a Helena Petrovna Blavatsky nos ensina o seguinte, que quando ela fala de universo, ela está se referindo ao nosso sistema solar. Veja só que importante, hein? Ela se refere na doutrina secreta. Quando ela diz assim, quando eu falo de universo, eu estou me referindo ao sistema solar, unicamente. Mas nós podemos imaginar quantos sistemas solares não existem pelo universo afora, né? Só aqui na nossa galáxia existem mais de 400 bilhões de estrelas, né? E pelo universo afora, a ciência estima, é uma estimativa, existem mais de 300 ou 400 bilhões de galáxias. Então, é impossível, é realmente impossível a gente imaginar
que o nosso sistema solar é o único que existe, né? Não, existe outros sistemas solares, outros sistemas evolutivos, e assim, que nós nem podemos imaginar. Mas é claro que isso tudo vem de uma fonte original, que é o eterno, né? Vai baixando, mas isso vai baixando sob a forma arquetipal, sob a forma e a direção, né? De hierarquias criadoras, isso vai descendo, né? Vai descendo vida e energia até o mundo mais denso, e depois sobe vida consciência, a volta à casa do Pai. E, então, é muito importante que nesse conhecimento que as pessoas têm, através do projeto de iniciação, o grande ponto inicial é a pessoa entender inicialmente como as coisas funcionam no seu, na sua fase inicial, né? Então, isso aí pode partir até de Lavoisier, né, que fez uma descoberta na química, né, no século XVIII, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, Lavoisier, ele não fez uma descoberta química, ele fez uma descoberta universal. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo que existe aqui na face da Terra não é algo que foi criado, já existia em forma arquetipal, apenas foi projetado. Há uma projeção desse arquétipo na face da Terra. E essa projeção dos arquétipos é conduzida por hierarquias, né? As hierarquias, em vários planos sucessivos, vêm trazendo esses arquétipos e projetando na Terra, inclusive através de encarnação, né? As hierarquias se encarnam também em corpos físicos, por vezes, né? Elas assumem corpos físicos para trazer essas condições superiores. É o que nós vimos na própria Bíblia, né? Moisés, ele fala a queda dos anjos, né? E nós sabemos que a queda de Lúcifer, ou as hostes luciferinas, que não só desceram à terra, encarnaram-se em corpos vivos, em meados da raça lemuriana, né? Encarnaram-se fisicamente em corpos daqueles seres humanos que eram animais e passaram a ter a possibilidade de uma consciência superior, superior, humana, né? Então, é por isso que o nosso mestre diz, respondendo o que é inteligência no ser humano, o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, diz, a inteligência do homem é a projeção do Espírito de Deus no homem. Isso é muito importante. Então, o importante é ter essa visão inicial global de como as coisas funcionam, né? O imanifestado, o manifestado, essa relação que existe entre as hierarquias e o processo de criação, não é isso? A natureza tucuística do nosso universo, né? O que é tuco? São projeções que vão se repetindo, passo a passo, né? Em energias mais amenizadas para baixo. Então, o nosso universo é tucuístico. Isso também é uma visão fundamental, né? Ter essa visão do imanifestado, do manifestado, a ação das hierarquias de forma tucuística e essa relação que existe entre nós, seres humanos, com a nossa ignorância, com a divindade. Não é isso? Isso é outra coisa fundamental. Jesus nos falou, né? Lá no Evangelho, Jesus assim, vós sois deuses. Puxa, é uma coisa extraordinária isso, né? Jesus nos indica como as coisas funcionam. Veja, numa simples frase, uma simples afirmação, vós sois deuses, Jesus nos ensina como as coisas funcionam já. Como as coisas funcionam. Somos deuses, esquecidos da nossa divindade, mas teremos que readquirir essa divindade em direção à casa do Pai. Então, Jesus, como um mestre de elevadíssima altura espiritual, nos dá de forma sintética um conhecimento importantíssimo, sintético, objetivo. Então, isso aí é uma maneira de ver como os mestres nos ensinam como as coisas funcionam. Depois eles entram em detalhes, vão ampliando o conhecimento à medida que nós tenhamos capacidade de entender as coisas com o nosso processo evolutivo em andamento. Muito bom, professor. E o Gilberto, que tem alguma colocação? Olá, boa noite. Olhando, dar um recadinho para o pessoal, vendo que tem pessoal novo hoje aqui. Estou vendo que tem gente nova aqui no chat, então sejam todos muito bem-vindos. Eu vi alguns nomes diferentes aqui. Ou não estavam outros dias ou apareceram hoje, mas de qualquer maneira, sejam bem-vindos.
apareçam mais vezes. E aproveitando aí o recadinho, né? Compartilha o conteúdo. Hoje é a edição 71, ou seja, nós temos aí mais 70 episódios anteriores de muito conteúdo. E como eu sempre digo, né? É um conteúdo exclusivo, a gente não encontra aí pela internet, assim, aberto, esse tipo de material, esse tipo de conteúdo. Então, para você que gosta desse assunto, né? Compartilha aí com algum amigo, com algum colega, que também goste, né, desse assunto. É importante que você clique aqui no botão do joinha, coloque o seu like. Essas ações, elas ajudam a plataforma a considerar o nosso conteúdo, o nosso canal relevante. Então, todas essas ações nos ajudam. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aí no botão inscrever. E para finalizar, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui agora ao vivo, se você estiver assistindo, ou se você estiver vendo posteriormente na live gravada, você pode colocar a sua pergunta aqui embaixo no vídeo, que o professor irá responder aí todos os questionamentos, certo? Antes de finalizar aqui da minha parte, quero só deixar um questionamento, professor, sobre tucuísmo. Eu sei que é um assunto extenso e também complexo, né? Mas dentro do que o senhor pode falar aqui para nós, assim, de forma mais didática, objetiva, né? Aos que não têm um entendimento mais sobre o assunto, o que o senhor poderia falar assim de uma maneira fácil para a gente entender um pouquinho melhor o que é esse processo do tucuísmo, assim, bem básico? Veja bem, bem básico, né? O nosso mestre nos ensina que desce vida e energia e sobe vida e consciência. Então, desce vida e energia, sobe vida e consciência. É claro que a energia que desce, ela tem que ser reduzida a um grau muito mais baixo para ser compatível com o mundo físico denso. Então, tem que ter uma redução dessa energia. Então, a ideia que eu já ofereci aqui há tempos atrás, alguma coisa ligada aí, alguma interferência, não sei quem, algum som interferindo. Bom, veja bem, uma ideia que eu já ofereci aqui num determinado momento é como, por exemplo, a represa de Itaipu, né? Ela gera bilhões e bilhões de volts, na verdade, de energia, mas isso tem que ser transmitido de espaços em espaços, e essa energia tem que ser reduzida até chegar à porta da nossa casa, né? Então, normalmente, nas cidades, é 110 volts, né? Agora, como é que dá-se a transformação dessa energia altíssima que vem de Itaipu ou de outros produtores de energia, né, hidrelétricas, né? Como é que se dá essa transformação? Através de transformadores. Então, essas hierarquias são como transformadores. Elas vão transformando a energia que recebe do alto numa energia menor. E vai transformando, até se tornar compatível com a consciência humana. Então, essa é a importância das hierarquias. Então, o processo tucuístico é justamente isso. É um processo de transformação dessa energia, reduzindo a sua potencialidade até a menor potencialidade, a ponto da gente poder perceber. Além disso, também devemos entender que uma hierarquia que tem uma alta energia, ela não pode assumir um corpo físico, né? Não pode assumir um corpo físico. Então, tem que emitir tucos. Aí, então, a gente tem de tuco. O que é tuco? É uma projeção de uma consciência em uma menor nível energético, né? E essa consciência também pode originar o seu tuco e assim por diante, né? E assim por diante. Tanto que, veja bem, nós podemos até dar um exemplo de Saint-Germain, né? Saint-Germain nunca poderia encarnar-se num corpo físico denso, porque é uma hierarquia de alta hierarquia, não há possibilidade. Mas ele emite tulcos seus tulcos vão sendo projetados nas consciências de muitos seres, né? Como cientistas, né? Que têm essa possibilidade dessa interação
com o Saint-Germain, então ele vai jogando ideias das descobertas científicas, na música, na poesia, nas letras, nas artes, nas ciências, e assim por diante. Então, isso aí é o processo tucuístico. Então, definição, o nosso universo é tucuístico. Por quê? É contido por transformadores, são consciências que vão transformando uma energia altíssima em energia cada vez menor para que seja possível ter essa relação com o mundo, nosso mundo mais denso. Isso é muito importante, então, esse entendimento desta relação que nós temos com a consciência superior com relação à nossa consciência humana. Né? Eu gostaria também de falar aqui... Muito bom, professor. Fala, professor. Se houver alguma pergunta? Aqui tem o nosso irmão Guazelli Neto, Guilherme Guazelli Neto. Ele falou assim, não preciso pensar por já existo. Depois ele pôs assim, qual a diferença entre pensamento e conhecimento? Não é verdade? Olha, quando o Guazelli está... parabéns, Guazelli. Parabéns, Guazelli. Parabéns novamente. Quando você fala assim, não preciso pensar, porque já existo, 100%, exato. É exatamente isso, Guazelli, mas parabéns. Tanto que um grande cientista, né, ele afirmou assim, penso, logo existo. Penso, logo existo. Mas isso aí é uma visão ainda científica, acadêmica, não é verdade? Na verdade, o pensamento correto é o seguinte, penso, logo eu penso que existo. A verdadeira afirmação é essa. Penso, logo eu penso que existo. Então, pensar é uma atividade mental. Veja, pensar é uma atividade mental. A mente é um dos níveis de consciência, é um nível de consciência, é o mental. Mas não é através do pensar que vai surgir o autoconhecimento. Veja bem, vamos deixar bem isso? O autoconhecimento, qual a diferença entre pensamento e autoconhecimento? É infinito. O autoconhecimento é algo muito superior àquilo que nós podemos imaginar com pensamento. Não é através do pensamento que eu vou me autoconhecer. Não, pelo contrário. É justamente me libertando do pensamento que eu passo a me conhecer. É o autoconhecimento. Eu tenho que veja bem, o indivíduo tem que se libertar do mundo físico denso, do mundo físico vital, do mundo astral, emocional, do mundo mental, que é o mundo dos pensamentos, e assim por diante, até libertar-se totalmente da sua natureza, da natureza humana. Aí ele torna-se um adepto. O adepto, ele não entende as coisas pelo pensar. Não, ele entende as coisas pelo processo de contemplação. O adepto não fica pensando para entender, ele contempla, ele vê a realidade. Veja bem, é diferente. Então, aquele que atinge um conhecimento superior, ele não precisa mais pensar para entender. Ele vê as coisas como são diretamente na sua consciência, está dentro dele. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses. O que resta, o que é necessário para o entendimento do indivíduo, é justamente entender esse Deus que existe dentro de nós. Tomar conhecimento é justamente o autoconhecimento. Né? Então, essa é a diferença entre pensamento e conhecimento. O pensamento é um caminho. O pensar é um caminho. É um instrumento. Vamos dizer assim, o pensar é um instrumento. Mas o conhecimento é algo muito superior ao simples pensar. É muito superior. É infinitamente superior. Justamente já entra no campo da contemplação. Quando o indivíduo contempla o universo, ele já não está contemplando o universo fora dele. Ele está contemplando o universo que existe dentro dele. E o universo está dentro de nós. Tudo que existe no universo está dentro de nós, por mais incrível que pareça. É através do pensamento que eu vou entender isso? É impossível entender isso através do pensamento. Eu só posso entender isso através do autoconhecimento, da minha natureza interna. Então, é isso que eu posso falar para o nosso irmão Grazelli, né, a respeito dessa observação dele. Excelente, foi muito interessante a observação do nosso irmão Grazelli Neto.
Muito bom, professor. Agora o Celso Maia coloca: que são poderes? Temos a possibilidade de escolha, portanto, é fundamental fazer o exercício constante da escolha, o que também é uma responsabilidade de cada um no coletivo? Veja bem, a possibilidade da escolha, o livre-arbítrio. É fundamental fazer o exercício constante da escolha. Sim, é importante desenvolver o livre-arbítrio. É uma responsabilidade de cada um e de cada um no coletivo, exatamente. Agora, para o nosso irmão Celso Maia, nós podemos dizer o seguinte, que a grande maioria da humanidade não desenvolveu ainda o livre-arbítrio. É isso? A grande maioria da humanidade, quando eu falo grande maioria, eu digo 2/3 da humanidade. Eles não têm ainda desenvolvido o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é uma doação de Deus, é uma conquista. Cada um tem que conquistar o livre-arbítrio através do autoconhecimento. Então, é claro, fazer o exercício constante da boa escolha. Eles também desenvolver o livre-arbítrio dentro de nós, a possibilidade de nós escolhermos e não ficarmos submissos ao pensamento dos outros, de um outro ou dos outros. Nos tornarmos livres. É a liberdade de pensamento. Isso é muito importante, é o livre pensamento, o livre pensador, que chama, né? Então isso é muito importante, esse entendimento, que é muito importante o desenvolvimento do livre-arbítrio, a perfeita escolha dos caminhos, né? E a lei universal justa e perfeita respeita isso, né? Respeita a escolha que o indivíduo faz, né? Que a consciência faz, respeita fundamentalmente. Mas é necessário que essa escolha seja feita dentro de bases elevadas, cada vez mais elevadas, né? Através do autoconhecimento, né? Então, e por isso que é uma responsabilidade, né? Essa responsabilidade é enorme para o ser humano, determinar a sua capacidade de escolher seus próprios caminhos através do autoconhecimento. Parabéns ao nosso irmão Celso Maia por essa reflexão. Muito bom. Também tem outra reflexão, professor, sobre a Sim. natureza tucuística, sobre sermos deuses e sobre ser humano se tornar mais tarde aquilo que pensa e cria a partir do pensamento. Sempre é válido considerar que, com tudo isso, ele continua aqui, que são poderes, temos possibilidade de escolha e tudo mais? Veja bem, a natureza tucuística, somos deuses, né? E vamos nos tornar conscientes dessa natureza no devido momento, né? Agora, o nosso irmão Celso fala que o que ele fala é sempre válido considerar que tudo isso pode continuar mais abaixo, temos a possibilidade da escolha, portanto é fundamental fazer o exercício constante da boa escolha. É por isso que nós já havíamos dito, né? É uma responsabilidade de cada um. Aliás, isto aqui estava em segundo plano, né? Eu tinha uma outra pergunta sobre a natureza tucuística, né? Então, o importante, justamente, veja bem que importante, Celso Maia, importante. À medida que nós vamos nos tornando consciências superiores, nós vamos nos tornando também veículos, veja, veículos das consciências superiores. Então, esse também é outro processo importante para o entendimento. O processo de autoconhecimento nos leva ao estado de nos tornarmos cada vez melhores veículos para as consciências superiores. Essa é a nossa função, nos tornarmos veículos. Por exemplo, dizemos assim, vivemos na era de Maitreya. Isso, inclusive diz que o Brasil é a pátria da batalha Maitreya. Agora, dizemos o seguinte, Maitreya vai se manifestar como? Maitreya vai aparecer diante de uma pessoa? Isso é a pergunta. Quando Maitreya se manifesta, ele chega diante de uma pessoa e diz assim, eu sou Maitreya. Não é assim. Não é assim. Desculpe. O que acontece é o seguinte, Maitreya ou outras consciências superiores
deve se manifestar através da consciência humana, ou super-humana depois, né? É muito difícil o Maitreya se manifestar numa consciência humana plenamente. E pode se manifestar dentro do processo tucuístico, né? Mas é muito importante que a consciência humana vá se elevando para tornar-se cada vez melhores veículos para os seres de hierarquia, né? Tanto que Jesus, veja bem, Jesus foi muito claro nisso, né? Jesus falou assim: eu e o Pai somos um. Olha só, olha o que ele falava. Eu e o Pai somos um. E Jesus dizia assim: não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Então Jesus dizia: eu sou o veículo do Pai. Jesus nunca falou: eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Na verdade, nós não fazemos nada. Não fazemos nada porque, como seres humanos, não fazemos nada, somos apenas consequência desse projeto, desse plano divinal para que atinjamos a nossa consciência perfeita de ser deífica, né? Mas o importante nesse processo evolutivo é nos tornarmos cada vez melhores veículos para consciências superiores, né? Isso é muito, muito importante. É isso. No ano 3005, o nosso mestre, o professor Henrique G. Souza, nos afirma que a humanidade deverá estar entrando numa fase de uma nova civilização. É claro que, quando o professor fala uma nova civilização, significa que a humanidade, neste momento, ela tem a possibilidade de se tornar veículo de consciências superiores. Consciências superiores poderão, através da humanidade, projetar as suas ideias arquetipais no mundo objetivo denso. Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz que no ano 3005, a Agartha virá para a face da Terra. Veja bem, falamos dos mundos internos já hoje, né? A Agartha, que é o mundo interno, virá para a face da Terra. O que significa? A vibração agartina já estará adequada à vibração humana, ou quase super-humana, é isso? Aí, então, haverá uma interação bastante entre o quê? Os mundos internos e o plano da superfície terrena, né? O plano objetivo denso. E é por isso que hoje, cada vez mais nos meios de comunicação, eu vi pela internet, que nós estamos caminhando para uma quinta dimensão. Isso é absolutamente correto. Veja, cada vez mais está se falando isso. Aqueles que estão preparados para isso, aqueles que estão preparados estão se distanciando da terceira e quarta dimensão e se ligando cada vez mais com a quinta dimensão. A quinta dimensão é Ísis, a mãe divina, o segundo trono. Então, essa é a questão de todo o processo. Isso é o mecanismo. Veja bem como as coisas funcionam. O mecanismo das coisas, né? Há uma descida, isso para o mundo objetivo, há uma perda de consciência da divindade, depois há aquela consciência que perde a sua consciência da divindade, ela vai reassumindo a sua posição divina, vai recordando a sua consciência divina até chegar à volta à casa do Pai. Verdade? Então, tudo isso está relacionado com o tokuísmo e relacionado também com esta missão que nós temos de nos tornarmos veículos para as consciências superiores e nos tornarmos veículos cada vez mais adequados para as consciências superiores. Isso é uma união do céu com a terra. Então, nós estamos caminhando com isso para o segundo trono. O nosso caminho, cada vez mais, para o segundo trono, que é a quinta dimensão. Tudo bem? Isso que posso falar para o Celso Maia, para o nosso irmão Celso Maia, de maneira bem resumida. E um comentário interessante do Júlio Teixeira, que diz que quem ama a montanha vai à montanha, quem ama a Deus vai a Deus, né, professor? Exato. O nosso irmão Júlio deu... quem ama a montanha é uma consequência, né? Quer dizer, a montanha tem um significado, né? E Deus tem outro. Agora, se a gente analisar a montanha no aspecto alegórico, né? Simbólico, a gente vê que a montanha tem um significado também, né? A montanha tem... O professor Henrique Jesus Souza diz que todo conhecimento superior vem de uma montanha. E é verdade, né? Todos os grandes mestres, os 10 mandamentos, e Moisés, né? E todos
tudo vem de uma montanha, de um plano superior, né? E isso está ligado com os Kumaras, né? Porque Kumara, justamente, Kumara quer dizer, Kumara quer dizer a maravilha que vem do cume, a maravilha que vem do cume, né? E o Kumara é representado por um bichinho, né? Que vive uma cabra, né? O Kumara é representado por uma cabra. Tanto que Cabral, né? Cabral, o descobridor do Brasil, a bandeira dele tinha uma cabra lá. E por isso que ele chamava de Cabral, né? Ele tinha o nome de Cabral por isso. Justamente ele exerceu uma ação kumárica no movimento do Brasil, né? Agora, é claro, o nosso irmão ele falou de uma coisa certa, né? Na sua visão, ele diz que quem ama a montanha, ou seja, quem ama apenas a parte material, fica com a parte material. Agora, quem ama a parte espiritual, vai alcançar a parte espiritual, que é Deus, né? Então, eu entendi que o nosso irmão Júlio quis dizer justamente fazer essa distinção entre a atração, a idolatria e o amor a Deus, né? A idolatria é amar a imagem em si, e Deus e amar a Deus é amar a consciência divina, a lei justa, a lei cósmica justa e perfeita. Parabéns, Júlio, pela sua observação. Muito bom, professor. Eu vou passar os recados agora, professor, depois do seu... Não. Tem uma pergunta do Celso, depois o senhor responde. Tudo bem, vamos lá. Tá. Eu queria passar o recado sobre a nossa próxima roda de conversa. Toda terça-feira, aqui no canal Conexão 3005, nós temos a nossa roda de conversa. E terça-feira, agora, dia 29 de agosto de 2023, no mesmo horário, às 20h40, terá a nossa roda de conversa o seguinte tema: Ilha de Itaparica e o meio ambiente. A Gaia, Grupo de Apoio Ambiental e Humanístico, vai abordar temas de meio ambiente e soluções para a Ilha de Itaparica. Vai falar sobre a ponte de Salvador e Itaparica, aterros sanitários, compostagens públicas, áreas de preservação, reciclagem, controle social, educação e água. E os convidados da Gaia são Adriana Caldas, Cristina Souza, Ilka Andrade, Márcia Farias, Emanuel Reis e Sidney Augusto, aqui de São Paulo. Os mediadores, Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Participe, o tema é bastante interessante, né? Porque além de falar sobre essa ponte que está um projeto aí que vem caminhando há anos, né? Tem todo esse impacto ambiental, né? Tem todo esse trabalho socioeducativo para estar realizando. Eu queria também falar sobre o espaço Shakti Nova Era, né? É um centro de terapias holísticas e tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita, né, o Espaço Shakti Nova Era, na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço. Lembrando que tem filial da Shakti no departamento da Eubiose de Brasília e também aqui no departamento de Santana, em São Paulo. Tá? Vamos falar também sobre o... deixa eu ver aqui. Agora, dia 27, né, de agosto, amanhã, então, a gente tem vivência sistêmica lá na Shakti de São Lourenço, né? E essa vivência sistêmica pode ser presencial ou online, tá? Então, aí está o horário, amanhã, às 8h30, às 11 horas, tá? E quem for presencial é lá em São Lourenço, sul de Minas, e também temos pelo Zoom. Vai abordar as relações organizacionais. As facilitadoras são Gil Tomé e Carla Perim. Para mais informação, aí tem o telefone, prefixo 11, São Paulo, 9 5090 9898 e 21 Rio, 97238 1043. Quem puder estar participando, o tema é bem interessante e
E é isso. Bom, eu queria também falar sobre o Milton Schultz, né, que ele vai fazer uma vivência, né, Vivência 2, em Airoca, Minas Gerais, no equinócio da primavera, 23 e 24 de setembro, ao vivo, com ele mesmo. Quem puder estar prestigiando, é 100% gratuito, né? O único custo seria a logística de ir até Airoca, tá? Então, é transporte, estadia e alimentação. Esse seria o único custo. Mas é muito interessante, é uma cidade muito bonita, aos pés da Serra do Papagaio. Eu acho que vale a pena esse investimento e claro, né, ter todo esse conhecimento fornecido pelo nosso querido Newton Schultz. E eu queria também falar sobre uma reunião da Ordem do Ararate, quem estiver passando por Santana, né, na Conselheiro Saraiva, 535, vai ser agora, terça-feira, às 19 horas, tá? Então, quem vai estar falando sobre a CHAC, Centro de Terapias Holísticas, é a nossa querida Helena Bentes, né, membro efetivo do Departamento de São Paulo Santana. E ela vai falar sobre um trabalho para a humanidade. Então, é uma reunião da Ordem do Ararate, é dia 29, terça-feira, às 19 horas. Participem. Bom, professor, o senhor viu a pergunta do Celso, professor? O Celso, ele fala assim, excelente explicação, papai, ele falou... Excelente explicação sobre a manifestação de Maitreya. O senhor tem como colocar isso de maneira clara, objetiva? Não se está falando de um novo Deus antropomorfizado, né? Ou materializado. Não, ele falou que ele entende, o que ele pensa coincide com aquilo que eu expliquei, né? Isso. Que é a manifestação de Maitreya. Eu somente queria fazer mais um comentário a esse respeito, né? Que, como ele falou, não está se falando de um novo Deus antropomorfizado ou materializado, né? Então, devemos sempre ter. Isso também é um processo de entendimento como as coisas funcionam, né? Deus é um. Deus é um. O Deus, a divindade, né, o que nós chamamos de Deus, o imanifestado, ele produz a manifestação e produz a diversidade. A diversidade. Somente que Deus produz a diversidade, mas não se divide. Olha só que interessante. Ele mantém-se sempre um. Então, a verdade é o seguinte: somos todos um. Tudo bem? Por mais incrível que pareça, a gente vê a diversidade, né? Aqui na Terra tem 8 bilhões de seres humanos encarnados, né? Segundo os entendidos, desencarnados tem mais de 30 e 40 bilhões de seres, né? Imagina no universo, mas é um só, é uma unidade, é isso? Então, Deus não se divide, mantém-se uno. Deus produz a diversidade, mas não se divide. Deus é um só. Somos a unidade em tudo, né? Então, isso é muito importante. Não é a formação de um Deus antropomorfizado ou materializado, não. É justamente a volta dessa projeção de Deus no mundo mais denso à casa do Pai, e essa consciência que evolui novamente para a casa do Pai, ela toma consciência da sua natureza interna, né? Agora, esse é um grande mistério, né? Agora, eu não sei explicar o porquê. E a HPB diz que esse é o grande mistério do nosso universo, a ser desvendado por aqueles que estão no caminho, que estão justamente desenvolvendo o seu projeto de iniciação. E entender o porquê que acontece isso, né? O imanifestado produz o manifestado, há um esquecimento da divindade e depois uma volta à casa do Pai. Então, isso aí é um mistério que tem que ser entendido por aqueles que estão no caminho da iniciação. A HPB não explica isso. Nenhum mestre explica o porquê disso. É o grande mistério universal. Mas acredito que, com certeza, um dia a nossa consciência, não a nossa consciência humana, a nossa consciência interna vai chegar novamente a esse conhecimento superior, sem dúvida nenhuma. Muito bom, professor.
Para finalizar, o Guilherme Guazelli coloca o seguinte: seriam os arianos os responsáveis a nos elevar à montanha da Era de Aquários? Veja bem, a raça ariana é a quinta raça-mãe. Então, a quinta raça-mãe, nós tivemos a terceira raça-mãe, né, a raça lemuriana, a quarta raça-mãe, a quarta raça-mãe, né, a Atlante, nós somos na quinta raça-mãe ariana. Então, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão. Então, nós estamos trabalhando em direção da quinta dimensão. A raça ariana tem que desenvolver justamente esse trabalho da quinta dimensão. É isso. Mas não para por aí, vai desenvolver depois a sexta raça-mãe, sétima raça-mãe e assim por diante. Vai continuando o caminho em direção ao caminho que a divindade nos apresenta pela frente. Né? Então, agora, os arianos é o ponto fundamental para nos elevarmos ao entendimento, como o Guilherme Guazelli fala, né? Essa montanha, né? Esse conhecimento que está no alto da montanha e que nos leva justamente ao entendimento da era de Aquário, Maitreya e assim por diante. Né? Então, esse é o caminho. Justamente, parabéns, Guilherme Guazelli, pelas suas observações. Muito bom, professora. Batemos o horário aí. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos. Foi uma noite muito bacana, um encontro maravilhoso, um encontro de conhecimentos, né, professor? E desejar a todos um bom final de sábado, um bom final de semana, um bom domingo, e até terça-feira na nossa próxima roda de conversa e até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Com você, Gilberto. E aí, pessoal, um bom sábado a todos, bom restante, né? Sábado para todo mundo. E obrigado a todos aí pela ficarem conosco até o finalzinho. E um bom domingo, bom fim de semana, e até terça e até o próximo sábado. Um abraço, boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram aqui reunidos. Né? Estaremos aqui terça-feira, estaremos novamente reunidos, sempre terça-feira. E sábado, todo sábado, estaremos aqui também, como de sempre, no nosso trabalho, projeto inicial. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.